FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web da FASP-RJ. Nosso entrevistado de hoje é Sérgio Luiz, que sai professor agora em Ciências Sociais. Ele já participou de ações governamentais para a juventude e foi diretor de ações sociais e culturais da Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia em Itaboraí. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Mira, boa tarde. É uma satisfação poder estar aqui, falando aqui, participando desse espaço super importante na FASP, mais um espaço para que a gente possa se manifestar, né, trazendo aí as nossas opiniões e fazendo análise do que está acontecendo no nosso município, na nossa cidade e, por que não, também no nosso país nesse momento. É um prazer nosso em recebê-lo aqui. Eu não dei a metade ainda do currículo dele, né? Mas deu para sentir que ele é fera, né? Eu só faço questão de dizer que sou um ruralino, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com muita honra. Ah, então. Isso é importante também, né? Gostar, né, do que faz, do que estuda. Exato. Isso aí é muito bom. Exato. Sérgio, como você tem notado, né? Aliás, a população toda do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro enfrenta uma de suas piores crises, né, financeiras. Né? Há meses o Estado convive com atraso nos salários dos servidores, né? Desde 2015. Também a parte de saúde, de educação e segurança, pondo em risco a população. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa falta de quê? De gestão que está acontecendo no nosso Estado? Na verdade, já não é a primeira vez. Não só o Estado, como a cidade. Em 1985, a cidade do Rio de Janeiro também faliu. Inclusive, teve problemas com o carnaval daquele ano também, como vai ter agora, né? Em se tratando de Estado, isso também já não é a primeira vez. Agora, nós precisamos sair um pouco do lugar comum e fazer uma análise que seja um tanto mais apurada sobre essa crise. Primeiro, é uma grande crise de incompetência, porque nós somos um Estado que somos o polo cultural, a capital cultural do nosso país, uma diversidade imensa, a porta de entrada para o turismo da América do Sul. Acabamos de ter uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? A Copa do Mundo foi Brasil, a Olimpíada Rio de Janeiro. Então há uma crise de incompetência muito grande. Creio que a corrupção desenfreada tenha contribuído para isso? Sim, mas eu acho que a corrupção ela contribuiu muito mais em afastando investidores e pessoas sérias, né, tanto no setor econômico como no setor político, causando esse afastamento, do que roubar todo o cofre do Rio de Janeiro, né, que seria uma coisa beirando aí algo surreal. Embora reconheço que ter roubado tanto também prejudicou, sim, seriamente o Rio de Janeiro, mas não creio que seja essa a razão. E a outra questão que nós devemos lembrar é que, conforme o pré-sal foi acontecendo, o Rio de Janeiro foi se estruturando nos royalties, né? Ele foi criando toda uma base futura de investimento, esperando muito do pré-sal. Nós tivemos todas as cidades litorâneas baseando a sua economia também no pré-sal. Quando nós tivemos o grande problema do pré-sal, e aí, na minha opinião, esse problema ele ultrapassa as fronteiras do Brasil. O preço do barril ele é internacional, você não tem nenhum controle sobre isso. Quem controla esse preço é a comunidade internacional, diga-se norte-americanos e árabes. Então, mas achou-se que o Brasil ia ser o magnata do petróleo em determinado momento. Estruturou-se muito em cima disso. E quando se estrutura muito em cima disso, nesse momento, você deixa de fazer investimentos que você deveria fazer, né? Itaboraí, por exemplo, ficou à mercê do Comperj, o Comperj não deu certo e ela foi por água abaixo. Cabo Frio, há 3 anos atrás, por causa dessa crise que começou na área do petróleo, ela mandou embora 2.000 pessoas
da sua prefeitura, né, contratados, que eram projetos importantes para a cidade, projetos sociais e culturais que movimentavam aquela sociedade. Então, essa falta de visão pegou todo mundo de surpresa, né? O momento de aproveitar os royalties era o quê? Você investir numa estrutura sólida para que, findando essa era, você tivesse uma economia com outras portas, né? Para ser bem explorada em outras portas. Mas imaginou-se, o petróleo pode ser algo a longo prazo, mas a manipulação econômica não, ela pode ser feita a qualquer momento. Então eu acho que esses fatores contribuíram muito para que a gente tivesse essa crise que nós estamos vivendo hoje. Sobretudo, até essa questão de se basear muito em royalties, tem também a questão da incompetência aí. Finalizando essa questão, eu preciso dizer que o país é roubado há 500 anos e ainda não faliu. Então é um país que só pode ser muito rico, né? Só pode ser muito rico, porque senão já tinha quebrado, já tinha há muito tempo. Enfim, o que nós precisamos é de sérias reformulações no setor público, pensar muito, a população precisa pensar muito nessas eleições de 2018. Nós não temos um candidato, a coisa está totalmente aberta, o que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo também, mas pensar muito em quem é que nós vamos eleger para ocupar essa cadeira, porque do jeito que a coisa está, realmente é daí para pior. Falar em política, né? Agora voltando para a política, com a condenação de Lula, né? Há 12 anos e um mês de prisão, agora começou, né? Hoje, né? Dia 26 de janeiro, né? Isso. Nós estamos? 25 de janeiro, começou, né? Estão começando a mexer nos pauzinhos lá para ver quem é que vai substituir o Lula, se o Luciano Huck volta, se Ciro Gomes. Como é que fica isso? Como é que a nossa cabeça vai ficar? Eu imagino que deva ter um cidadão, dentre muitos brasileiros, que esteja muito chateado com a possibilidade real nesse momento do Lula estar fora da corrida presidencial. Esse cidadão é o Bolsonaro. Na minha opinião, sem o Lula para polarizar com o Bolsonaro vai começar a perder força. Perder força, porque muita gente caminhava para o Bolsonaro para dizer não ao Lula. Inclusive a mídia começou a botar o Lula em determinado momento como o Bolsonaro é uma extrema-direita, numa extrema-esquerda. O Lula nunca foi extrema-esquerda, pelo menos desde o momento que ele assume a presidência do país. Ele foi muito mais uma centro-esquerda, mas fizeram essa polarização. E, para dizer não ao Lula, muita gente caminhou para o Bolsonaro. Eu imagino que o Bolsonaro vai perder força, embora no atual momento, onde as pessoas estão lidando, o eleitor está lidando com a política muito mais com o emocional do que com o racional, né, e com o moral religioso, enfim, essas coisas conservadoras, eu imagino que ele ainda vai continuar forte, mas acho que ele perde força e abre espaço para um candidato de centro, que na grande maioria das vezes é o que acaba vigorando no Brasil, tanto que o PT vai à centro-direita para poder ganhar a presidência, né? Então acho que isso abre um espaço considerável. Verdadeiramente, o Lula não disputando a eleição, mais do que nunca, nós não temos um nome para presidente nesse momento. Não há ninguém disparando na frente, ninguém que seja aí o preferido. E como o senhor analisa o eleitorado brasileiro após, né, esse bafafá todo do Lula, ou mesmo as pessoas já estão fartas, né, porque devido à crise, né? Como é que o senhor analisa isso? Nós não vamos aprender nessa eleição. Eu vou arriscar um prognóstico. Eu vou arriscar dizer que o Congresso Nacional não se renova em mais de 30%. Mesmo diante de tudo que tem acontecido, corrupção, né? Mesmo daquele circo que montaram em torno do impeachment, independente do impeachment ter sido certo ou errado, o meio pelo qual eles votaram ali, né, aquilo foi um circo, né? Foi a encenação, a gesticulação, o jeito de falar, uma verdadeira palhaçada dos nossos representantes, viu? Mas eu acho que não se renova em mais de 30%. Nós temos um problema crônico dentro da nossa política, que é a subordinação do eleitorado, sobretudo do eleitorado pobre. Nós precisamos urgentemente
seja você professor, seja você em que área você estiver, procurar levar algum esclarecimento político, educando mais a nossa população. Não é que ela seja mal educada em termos de votar, é que isso é feito propositalmente, sobretudo os políticos e as classes dominantes, para que ela vote mal. Então o que acontece? As pesquisas eleitorais contribuem para... Elas contribuem sim, elas influenciam a opinião. Por quê? Porque o eleitor brasileiro, ele não gosta de votar em perdedor, ele não gosta de desperdiçar o voto. Então tem aquela coisa, o cara quer ganhar até cara e coroa, então ele não quer jogar o voto fora. Se fulano está bem para ganhar, há uma tendência desse tipo de eleitor, que é uma característica nossa também, migrar para lá. Eu frequento algumas comunidades onde o voto vale o dinheiro do pão. Está todo mundo ali trabalhando no dia da eleição, o sujeito sai de casa, ainda existe isso, vai votar, vai existir ainda. Recebe o papel e ou o militante, se for uma coisa séria, ou o contratado, que é o que geralmente acontece para trabalhar em política, pede o voto e ele diz: vai pagar meu pão? Vou, quanto é? R$10. E o cara vota. Então, alguns enganam, mas votam. Com a crise isso se acentua mais. Com a crise isso se acentua mais, porque é uma dependência da população em relação aos políticos. Em algumas cidades, como Campos, o voto pode chegar a R$450, Campos dos Goytacazes, dependendo de quem você vai votar ou de quem você não quer que o eleitor vote, né? Uma cidadezinha menor, eu não vou falar o nome dela para não constranger os meus amigos lá, no estado do Rio, seria cômico se não fosse trágico. O candidato a prefeito entra numa casa, vê o que está faltando, seja de material ou mobília, e promete. O outro está do outro lado da rua. Quando ele sai, esse outro candidato entra e diz que vai fazer o dobro. Então, essa é a característica do nosso voto. Quem está agora numa comunidade pisando em esgoto, não vai pensar duas vezes se há 3 meses da eleição chegar qualquer deputado lá, por mais corrupto, por mais miliciano, traficante que ele seja, e dar um jeito naquele esgoto, o cara vai votar, porque ele sofre naquele esgoto. Né? O eleitor não tem ainda esse nível ele sente mais dor do que consciência política, entendeu? Então isso ainda é uma realidade. Os políticos, eles têm deixado, a nossa política tem deixado a população, sobretudo a menos esclarecida e a mais carente, muito dependente dele. Essa dependência é que caracteriza o nosso voto. Por isso não acho que vai haver mais de 30% de renovação na Câmara esse ano. Também as dependências das bolsas, né? Isso, as dependências das bolsas são outros problemas, porque a bolsa, socialmente, ela precisa existir. A fome, ela tem pressa, ela não espera, mas ela precisa ser educativa também. Ela precisa ter uma proposta de caminhar esse cidadão para a sociedade, caminhar esse cidadão para algo que ele consiga fazer bem. Muito embora, Nira, nós tenhamos gerações perdidas. Nós temos algumas gerações perdidas que não tem muito mais jeito, mas os filhos dessas gerações, o investimento neles pode acontecer, né? Então o Bolsa Família, por exemplo, com todos os seus problemas, eu não estou condenando aqui o Bolsa Família, não estou ratificando aqui o Bolsa Família, mas as melhores notas escolares no país vieram dos filhos de bolsas, dos filhos daqueles que ganham Bolsa Família em determinadas regiões do país. Então, se a geração de pais está de algum modo perdida, pelo menos a geração dos filhos podem ser, a geração desses pais, elas podem ser muito bem orientadas no que seja a cidadania, no que seja a uma educação, futuramente a um mercado de trabalho. Mas eu concordo plenamente que qualquer projeto ele precisa ter caráter reeducador e também tentar devolver aquele indivíduo para dentro da sociedade de forma atuante e não apenas dar. Agora, paralelo a isso, também tem os meios de comunicação, né, que influenciam também, de um certo modo, né, também influenciam assim, o pensamento das pessoas, né, influenciam, pelo menos vai passando, né, as pessoas vão passando adiante. E os candidatos com isso vão se fortalecendo também. Exatamente. Né? Nós temos um novo advento, que é o das redes sociais, é algo relativamente novo, sobretudo Facebook e WhatsApp. Facebook, WhatsApp. Em determinado momento, isso teve, e ainda tem para alguns segmentos, uma funcionalidade política, social e cultural muito boa.
Mas nós brasileiros, nós temos alguns hábitos, né, que estão entranhados assim em nós, que é um caso sério. Eu tenho uma amiga coreana, ela está nos Estados Unidos fazendo a tese de doutorado dela, que trabalha com tecnologia. E nas pesquisas dela dá que o brasileiro é o que faz mais memes no mundo. Mais memes e mais fakes no mundo. Então, quer dizer, um instrumento... Claro que a gente tem que brincar, se divertir, rir dá prazer. Mas um instrumento tão poderoso... Mas um instrumento poderoso, que o brasileiro mais faz com ele é essa galhofa, né? Quando poderia ser melhor aproveitado. Não estou falando de uma coisa séria, rígida, sinistra, não. Rir é bom, mas é muito mal aproveitado esse instrumento, que num determinado momento foi a grande esperança para todos nós, militantes que acreditamos num país melhor, o pessoal que está na fileira da educação, o pessoal que está na fileira dos partidos sérios, os funcionários públicos sérios também, né, que estão muito preocupados aí com a situação do país, mas isso não funciona, ou pelo menos até o momento não tem funcionado como imaginou-se que ia funcionar. E aí a gente fica à mercê da grande mídia, que são praticamente dominadas por 5 famílias, né, e que vão fazer, tentar manter esse monopólio de qualquer maneira, e elas se relacionam com um poder econômico muito grande. E por aí vai. Agora, como é que a sociedade pode combater isso tudo? Ou dar um passo assim para... Como é que ela pode se conscientizar? O que tem que fazer? Olha, agora, eu vou... Nós estamos no ano da eleição, né? É o que eu disse para você, a eleição, o modelo eleitoral no país, ele não funciona para uma renovação profunda. A não ser que, sei lá, nesse espaço agora pode surgir alguém, como nós temos um vácuo presidencial, pode surgir alguém que canalize, né, que apresente algo de novo e canalize o voto. Pode, tem um vácuo para isso, mas também tem um vácuo para surgir malucos, reacionários e conservadores, como nós já temos nas fileiras aí, correndo o risco inclusive de ganhar. Pode acontecer isso. Então a política no Brasil eleitoral, ela está nesse momento à mercê, para mudar, à mercê de uma surpresa qualquer. Se ela for mudar da forma com a qual ela está configurada, ela não muda, porque ela cria toda uma dependência do cidadão, sobretudo o menos informado e o mais carente. Então ela não muda nesse sentido. Eu posso dizer para você que a educação tem um espaço fundamental, né? Como formando em professor pela Universidade Rural, eu posso dizer para você que nós temos o que nós temos aprendido, o que é passado nas pesquisas, o que a gente lê, o que a gente, enfim, procura absorver, é que a educação tem um espaço fundamental nessa mudança de mentalidade. Mas também nós não podemos ser positivistas e achar que só a educação vai resolver. Sobretudo um país continental como é o nosso. Existem outros atores, e aí nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de economia, vamos falar de uma série de fatores, né? Vamos falar dos movimentos sindicais, que é importante, dos movimentos culturais, que são importantes. Tudo isso precisa caminhar junto. Eu só acho que o país muda. Volto a repetir, a educação é uma estrutura fundamental para essa mudança, mas o impacto social sério de todas as forças unidas e somando seria o fundamental para essa mudança. Ok, Sérgio, obrigada por sua entrevista, foi ótimo aqui e nós aguardamos você uma próxima vez, né, para dar uma aula aqui, que ele deu uma aula aqui, né? Eu agradeço a oportunidade, um abraço aí para a galera da Rural, né, para os professores, e um abraço aí para a galera também da FASP, todo mundo que estiver assistindo. Eu agradeço de verdade a oportunidade, principalmente num momento desse que o país está atravessando, e quero dizer que para mim é sempre uma honra. Eu estou aqui e vocês estão de parabéns por essa mídia, por esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Que bom. Okay. Obrigada, volte sempre. Muito obrigado. Tá. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.